falasse um pouquinho sobre o processo de vendas digital, né? A gente sabe que na sala física tem um processo, né, onde o captador faz a captação, chega na recepção, enfim, tem uma seleção ali, tem um atendimento em mesa, e liner, closer, tem, né, cargos que fazem as duas funções, supervisor, gerente. Mas no digital, que é o nosso, digamos, core business, né, o que a gente faz aqui no dia a dia, queria, Leandro, que você explicasse aí como que é feito esse processo digital. Você tem um ponto de contato muito grande que eu sei com os incorporadores, né? E eles sempre perguntam como que é feito o processo. Eu sei que eu já ouvi você explicando isso 355 milhões de vezes. Eu queria que você colocasse aqui para nossa audiência, na sua visão, qual é o processo. Tem inúmeros processos, né? Mas de uma forma bem simples e resumida, e também onde você conseguir detalhar ali para a nossa audiência, essa aprendizagem também do nosso público aqui. Legal. Essa pergunta é importante porque assim, a gente parte da captação, né? Então, dentro do nosso mercado de multipropriedade, como que a gente capta o lead, né? Ou o prospect ali ainda, né? O futuro cliente para o meu funil de vendas. Então a gente está tratando no digital, que é um mar, é um oceano muito aberto, né? Então a gente usa algumas ferramentas. Então a gente trabalha muito com Face Ads, então a gente trabalha muito com Google Ads, além de outros canais, como por exemplo as landing pages. Então assim, a gente desenvolve landing pages, e quando eu falo de landing page, Sérgio, é importante a gente entender assim, que a gente pode ter uma página, uma home mesmo oficial da empresa, né, uma institucional que a gente chama ali, com várias abas e tudo mais, e uma landing page que ela é algo mais simples, ela não tem subabas, a gente define ali algumas seções ali, páginas que não sejam muito amplas, muito compridas, né, muito longas. Então você tem páginas ali de 5 seções, 8 sessões, no máximo 9 sessões, onde o cliente ele vai ser captado, entrar naquela landing page, aí é um negócio que é muito legal. Qual o conteúdo dessa landing page? O que tem que conter dentro de uma landing page, por exemplo? Então, o cliente tem que entender o que é multipropriedade, o conceito da multipropriedade tem que estar muito bem explicado. Então, você pode trabalhar ali com vídeos explicativos, com textos explicativos, com matérias explicativas. Ele tem que conhecer um pouco mais da empresa que está comercializando, ele tem que conhecer um pouco do empreendimento. Então, a gente tem que explicar como é que é o empreendimento, a região onde o empreendimento fica. Então, por isso que a gente define algumas sessões ali, onde a gente tem que trazer um lead, que a partir do momento que ele navegar pela nossa landing page, ele chegue pronto para o atendimento com um nível de consciência muito mais elevado. Então, ele é um lead que normalmente ele até custa um pouco mais caro dentro do mercado, mas ele é um lead que ele tem uma taxa de conversão também muito mais alta. Ao passo que quando a gente trabalha com Face Ads ou Google Ads, ali a gente chama de leads de formulário, né? Então, você tem ali um criativo, às vezes um carrossel com 4, 5 criativos ali, onde você tem que explicar todo esse conceito em 4 ou 5 imagens. Então, assim, você também traz um lead muito bom, mas um lead que quando ele cair no funil, ele ainda precisa de um trabalho de conscientização. Então, essas são as duas frentes que a gente trabalha de uma forma um pouco mais forte. Então, leads de formulário e leads de landing page. Aí, dentro de uma landing page, você pode trabalhar, além das sessões, você pode trabalhar com o botão de WhatsApp, você pode trabalhar com o chat, e aí dentro do chat você consegue transformar naquela jornada uma jornada guiada, onde ele é atendido, né, por uma automação ali que faz algumas perguntas. Essas perguntas elas têm o objetivo de qualificar o lead também. Então, quando ele entra no nosso CRM, né, quando ele cai no nosso sistema para ser atendido, a gente já tem uma série de informações. Olha, esse lead ele navegou pela landing page, ou seja, ele já vem com um nível de consciência muito mais elevado. Ele veio pelo chat, ou seja, ele ainda respondeu algumas perguntas ali de qualificação, e quando ele cai para o atendimento, o nosso consultor, e a gente vai explicar como é que funciona esse processo quando o lead cai para o consultor, ele já sabe, olha, esse lead, a partir do canal que ele veio, qual o nível de consciência que ele está. E toda vez que eu falo sobre nível de consciência dentro do lead, é muito importante, ele é um diferencial muito grande eu entender qual canal para eu saber como que a gente vai atender. Leandro, é diferente? O speech de atendimento de um canal é diferente do speech de atendimento de um. Quando a gente fala de speech, está falando do roteiro, né? O roteiro de atendimento de um lead que vem de formulário é diferente de um roteiro de atendimento de um lead que vem, por exemplo, da landing page. E uma coisa que é importante a gente reforçar aqui, Sérgio, a gente é regido pela LGPD, que é a Lei Geral da Proteção de Dados também. Então, todo esse trabalho de captação de leads, ele é importante que ele siga e cumpra fielmente o que a LGPD determina. Então, a gente tem isso como uma premissa aqui dentro da TwoShare. Então, toda a parte de captação, toda a parte de trabalho de leads, a gente trabalha desde o início até o final, cumprindo fielmente o que a LGPD traz. Isso é importante para a gente citar aqui, né, nesse conteúdo para quem está acompanhando a gente, porque a gente vem de, antes da LGPD, existia o que a gente chamava de listas frias, né? Então, olha, uma lista fria era uma lista que você podia, às vezes, entrar na internet e comprar. E isso foi totalmente encerrado, isso não existe mais, porque a LGPD não permite isso.
Então, se alguém ainda não entende essa parte aí, é um conteúdo que é importante e é importante a gente frisar. Toda a parte de captação de leads é sempre regido pela LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Realmente, Leandro, o processo de captação ele se inicia numa página estruturada de vendas, numa página digital, um site, né? Para quem não sabe o que é uma landing page, inicia num site estruturado, com várias seções, várias informações do empreendimento. E eu gosto sempre de compartilhar quando a gente está falando sobre landing page, né? Sobre também um pouco técnico, né? Um pouco de ferramentas técnicas que a gente utiliza aqui dentro do processo. Então, para você que é um pouco mais técnico, né? O que a gente aplica aqui dentro, né? Dentro das landing pages nós utilizamos uma ferramenta chamada Google Optimize. Que o que ela faz com essas sessões que o Leandro comentou, né? Então, nós já construímos aqui páginas de longas páginas mais curtas, páginas medianas, com sessões medianas. Então, você sempre tem aquela pergunta, vou construir página curta ou vou construir uma página longa? Preciso ficar preocupado com isso? Na nossa visão como TwoShare, não. Nós temos as nossas páginas aqui, tem inúmeras sessões. Porém, portanto e todavia, né, a gente utiliza uma tecnologia chamada Google Optimize que fragmenta essas sessões. O que é isso? Né? Um usuário, né, um possível prospect está entrando nesse funil e essas sessões vão mudando, cortando, tirando sessão, coloca a sessão que deixa a página curta em algum momento, a página média em outro momento, numa terceira visita fica longa, ou na primeira fica longa, depois fica curta, enfim, tem tecnologia para isso. Então a gente tem um único trabalho de construir uma landing page muito educativa, né, com todos os processos, explicando sobre muita propriedade, vídeo do empreendimento, né, a parte explicando também se é um empreendimento pronto, né, mostrando ali todos os detalhes, né, o percentual, se um empreendimento já está sendo comercializado, né, o percentual da obra também é muito importante. Enfim, se tem uma figura também de, como a gente já pegou aqui várias vezes, uma figura de um influenciador digital ou embaixador digital da marca, ter um banner falando quem é essa pessoa, explicando quem é essa pessoa que confia, né, no empreendimento. Então a landing page é uma página de vendas, né, digital, onde você consegue utilizar e educar o seu prospect, o seu lead ali ao longo do caminho desse funil. O outro ponto que o Leandro citou, que é um bem legal, que eu gosto sempre de comentar também, é o lead de formulário, né? É o lead que normalmente ele tem uma aquisição, né? Um custo de aquisição muito mais baixo, porque o impacto que ele tem, como você citou, né? Muito bem citado por sinal, é o impacto visual, né? A gente já teve um podcast, inclusive um anterior, falando sobre performance digital, né? Aí a galera trouxe vários exemplos aqui de criativos que a gente utiliza aqui. Se você não assistiu, recomendo você assistir o vídeo anterior, que fala sobre exatamente o criativo, né? Que é o material gráfico, design, vídeo, ali que é utilizado para impactar o cliente, né? Então a diferença é muito clara, né? Você tem uma página gigante, onde fala sobre todas as informações do seu negócio. Obviamente, a pessoa que acessa essa página e desce esse funil, ela vem muito mais educada do que uma pessoa que enxerga ali de bate-pronto, né, rolando ali a página no Instagram, ou vendo um Reels, um vídeo, enfim, ela consegue ter um nível de educação muito maior, né? Então, esses dois pontos que você citou é muito importante para a gente entender esse processo, né? Principalmente de captação. E, Leandro, eu queria que você continuasse esse processo aqui conosco, né? Captou. E aí, legal, caiu lá no CRM, né, no seu sistema. A gente já começou aqui no início, eu lembro que não tinha planilha, depois foi para um sistema de terceiro. Sim. Hoje a gente tem um sistema próprio que a gente utiliza para gerenciar aí os nossos leads. Eu queria que você explicasse. Ok, captei, das duas origens aí, formulário e landing page, caiu no CRM. A partir daí, o que acontece? É um passe de mágica, é um estalar de dedo e está vendido? Quem dera, né? Na venda, né? Quando a gente inicia o processo de venda, eu costumo dizer sempre com a Renata e com o pessoal, né? Quem não opera as vendas fala assim, cara, mas a partir daqui é só. E essa coisa E o só, ele nunca se aplica à venda, porque não é fácil, não é tão simples assim, né? É fácil para quem domina, para quem já tem um know-how, para quem já vive isso. Faz parecer fácil, mas não existe o só dentro aqui, né? Você já explicou, por exemplo, sobre ferramentas, né? Olha, é só criar uma landing page. Não é só criar uma landing page, tem toda uma estrutura. E eu sempre digo que quem valida a landing page é o mercado. Às vezes a gente senta aqui dentro, estrutura, né? Faz toda a parte de copy, de design, de sessões e cria uma landing page que você olha e cria uma expectativa de que, olha, essa é a landing page, essa é a bala de prata. Linda. Essa é a linda, essa é a maravilhosa. Mas às vezes o mercado não valida, o mercado não aceita ela bem.
Então, assim, a gente tem que engolir um pouco o nosso ego, né? Chegar no design, no qual falar, olha, eu sei que você criou com a melhor das boas intenções, mas ela não está sendo validada pelo mercado. Vamos fazer algo mais simples? Então, isso é muito importante, tá? Às vezes a gente cria a landing page, mas quem define se ela é boa ou não é o mercado, é o cliente, é se ela conversa com o cliente, se ela passa o que a gente precisa. Aí agora vem a parte legal, essa é a parte que a gente gosta. O lead caiu no funil. Então agora ele entra no nosso CRM e a gente aplica aqui dentro da TwoShare o que a gente chama de Inside Sales, né? Então ele vem de uma metodologia pronta do Inside Sales. Então a gente traz um pouco que tem 3 atores que são muito importantes dentro dessa venda, né? Que é o SDR, o Liner e o Closer, ou seja, o pré-vendas, né? O consultor e o fechador. Então quando a gente fala do SDR, né? Que é o pré-vendas, esse lead ele cai para ele, como eu expliquei. A primeira coisa que o pré-vendas vai fazer, Sérgio, é entender, a gente chama de fazer quase um CSI, né? Toda uma coisa ali dele fazer uma investigação em cima desse lead. E aí, calma, a gente não, né? Lembrando novamente sobre a LGPD, a gente tem alguns limites, mas é importante, né? Por exemplo, o Sérgio caiu no meu CRM aqui e ele veio da landing page. Então, a primeira coisa que eu identifico, qual canal que ele veio, né? Então, ele veio do chat da landing page. Então, eu já sei que ele navegou pela landing page, ele já consumiu o nosso conteúdo sobre o que é a multipropriedade, sobre o empreendimento, sobre a região. Então ele navegou pelo meu chat, ele já respondeu algumas perguntas de qualificação e tudo isso, como está integrado com o CRM, ele já traz para mim. Então o pré-venda já sabe, olha, o lead Sérgio, ele é uma pessoa assim, assim, assado, que veio desse canal. E ele vai fazer uma investigação. Por quê? Para mim é importante entender se o Sérgio é uma pessoa que ele compra, o objetivo, a intenção dele comprar, é ele comprar para uso, porque ele é uma pessoa que viaja muito. E hoje a gente tem redes sociais, a gente tem uma infinidade de possibilidades de pesquisar sobre uma pessoa. Colocou o nome no Google, já era. Colocou o nome no Google, aparece ali. Então, assim, olha, o Sérgio é uma pessoa que viaja muito. Opa, então eu vou conduzir a qualificação desse lead no sentido de que ele é uma pessoa que ele vai querer usar esse produto. Leandro, é uma espécie de triagem, né? Exatamente. Sim. Agora não, agora tem aquele lead também que ele vem com interesse um pouco mais econômico, como investimento. Então isso é importante para a gente tentar identificar. E aí quando o pré-vendas recebe esse lead, ele vai começar o primeiro contato. Hoje dentro do digital é via WhatsApp mesmo. Então o primeiro contato é via WhatsApp, a gente manda uma mensagem de boas-vindas, se identificando, se apresentando. A gente tem todo um roteiro de vendas já elaborado. Então esse roteiro de vendas, a Renata depois vai detalhar um pouco melhor, mas ele vai estar intercalando entre mensagens, áudios, ligações, chamadas de vídeo. Então você tem uma vai... cadência nele de contato, Tem né? toda uma cadência. Então o SDR ele vai fazer esse processo, ele vai qualificar, ele vai levantar todos os questionamentos, já contornar as primeiras objeções, ele vai preparar o que a landing page talvez não conseguiu concluir com sucesso, o pré-vendas faz isso. E aí ele vai para o Liner. E aí o Liner é o que a gente chama do consultor. Ele é quem vai de fato começar a vender o produto. E ele vai entrar, a gente chama de fazer o encantamento do cliente, né? Então ele vai trazer todo o conceito do produto, da região, e já apresentando agora valores. E aí nesse momento entram valores na mesa, ele já começa a atuar e tudo mais. Até o passo que o cliente fala assim, olha, gostei, eu ouvi valor, quanto custa? E aí a gente separa o que é valor de preço. Então ele viu o valor no nosso produto, ele falou, cara, eu preciso pagar por isso, quanto que eu tenho que pagar? Aí entra a figura do closer, que é o fechador, que é o negociador. E é importante... Aí entra os valores financeiros. E né? aí agora a gente entra para negociar. E é importante a gente dizer, porque assim, muita gente sabe vender, mas nem todos sabem negociar. E é interessante isso, né? Quando a gente vive o dia a dia da parte de vendas, parece que a gente está falando, poxa, o que é isso? Qual a diferença entre vender e negociar? Olha, o Liner, ele fez um ótimo encantamento a ponto de despertar o desejo. E aí a pessoa fala, olha, quero comprar, agora vamos negociar. E aí entra a figura do closer, que é a pessoa que vai entrar, é quem tem um limite de desconto, é quem sabe qual a melhor oferta. Sabe as ossadas de aprovação. Exatamente. Se a gente vê se o que o cliente está querendo é um parcelamento longo, ou se ele prefere ter um desconto para pagar de uma forma mais curta. Então você tem, olha como é que é interessante, você tem 3 steps. Isso pode ser feito por uma só pessoa, que a gente chama do FTB, né, que é o front to back, né? Então ele vai fazer tanto a parte inicial, a parte intermediária e a parte final. Mas desde que ele consiga, Sérgio, isso é muito importante, desde que ele consiga, dentro da venda, identificar essas 3 etapas. Ele pode fazer, mas desde que ele entenda que aqui ele está fazendo a parte de pré-vendas, que aqui ele está fazendo a parte da consultoria de vendas e que aqui ele está fazendo a parte de negociação. Existe, então, uma maturidade para você fazer isso, Sim. né? Existe. Você fazer os 3 processos ao mesmo tempo. Você já tem que ter uma curva aí de aprendizado
dentro ao longo da jornada aí do próprio profissional dentro da empresa. Eu lembro, né, quando a gente estava contratando aqui, sempre contrata normalmente as pessoas como SDR, para ela pegar o processo, depois ela vem migrando, né, e eu fico muito feliz de ver a galera também pulando, né, saltando de carreira aqui dentro. E eu acho isso super interessante. Mas quando o consultor, né, digital, ele se completa com as 3 atribuições, com os 3 atores da venda, ele consegue entender e separar isso, é fantástico. Ele consegue entender um processo de ponta a ponta e até mesmo entender a jornada que esse cliente veio, como que ele tocou na primeira vez dentro do nosso funil e como ele está sendo atendido, até mesmo fechar. Aí o consultor fica totalmente realizado, né? É quando você recebe um lead que ele foi muito bem qualificado, né? E aí a gente volta lá para a landing page ou para o formulário, passa pelo SDR, o consultor, ele vira quase, ele não perde o valor dele, mas ele vira quase um tirador de pedido, né? E é maravilhoso quando a gente tem isso bem dividido, e aí quando sai a venda, aí o consultor vai lá e agradece ao SDR, né, ao pré-venda, fala, cara, você qualificou esse lead tão bem que aqui eu só precisei passar valores e aí eu apliquei o só, né? Só entre aspas, né? Porque eu precisei passar valores para ele aqui e fazer a negociação e a gente já deu continuidade. Deixa eu